Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos à Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no nosso canal, a vocês que nos acompanham nas diversas redes sociais nas quais nós estamos inseridos. Meu muito obrigado pela sua companhia, tá bom, meu irmão? Bom, o que nós vamos ver hoje, quer dizer, vamos ver uma abundância de conhecimento muito linda que o Senhor tem despertado a nós aqui deste canal para trazer para vocês. Vamos tratar hoje de uma cultura, que é a cultura de vir nas nuvens. É um tema de grande relevância na cultura judaica bíblica e para nós hoje, né? Isso reflete em nós hoje, né? E ela possui raízes profundas na história bíblica e religiosa para o judaísmo e hoje para nós que estamos ressignificando. Por que eu falo isso? Porque a ideia de vir nas nuvens parte de Jesus, né? Nunca, pelo menos eu nunca vi dentro do cristianismo um estudo mais aprofundado sobre o vir nas nuvens no Antigo Testamento. Nunca vi. Não há, se existe esse assunto, é um assunto muito discutido assim nos porões das suas salas lá de aula e tal, mas não é uma coisa que é para sair para fora, enfim, né? Ou seja, vir nas nuvens para nós é um evento que Jesus falou que viria nas nuvens. Por isso, quando o pregador fala virá nas nuvens, aí todo mundo olha para as nuvens pensando que Jesus vai vir ali, mas não, nós entendemos que essa ideia de vir nas nuvens, ela não se restringe, né, a literalmente falando os dias de hoje, tá? Não é assim. Então, ela também é um evento do Novo Testamento ligado ao Antigo, né? Sendo uma continuidade. O que começou lá em Gênesis, ele foi até o Apocalipse, que reverberou. Os dois estão em sinergia, os dois estão alinhados, tanto quando Deus fez o mundo, o primeiro mundo, e quando Cristo instituiu o segundo mundo, que é o novos céus e nova terra. Vocês vão entender um pouquinho disso aí que eu estou falando, tá legal? Então, ao examinar essas aparições, que é chamada de teofanias, as teofanias de Cristo, percebe-se que ele também apareceu diversas vezes antes de seu nascimento humano, revelando o que? A sua natureza divina. Então, se existe alguma dúvida em relação à aparição de Cristo no Antigo Testamento, eu vou mostrar. E a ideia dessa mensagem é abrir a nossa mente, irmãos, para começarmos a entender uma outra parte da escatologia consumada, que é a aparição de Jesus. Jesus não somente apareceu no ano 70, como apareceu em anos anteriores e anos posteriores aos 70. Isso literalmente falando. E eu vou mostrar na sequência dessa mensagem. É por isso que é muito importante vocês ficarem até o final dessa grandiosa mensagem, tá legal? Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês, já que esse tema aí tem despertado em vocês, se inscreva em nosso canal, não assiste o nosso canal de agente secreto, você não é agente secreto, né? Então, se essa mensagem, esse canal tem feito você pensar, buscar, isso que é importante, que você estude, isso é mais importante. Nós queremos que você produza pensamentos independente da tradição humana, que você entenda que esse cristianismo, ele foi fundado em cima de uma nova perspectiva, né? Como se Jesus estivesse estabelecendo tudo novo. Não, Jesus estava reverberando o passado. Por isso que tudo que Jesus fala, nós temos que procurar contexto no passado. Porque senão nós vamos o quê? Extrapolar com o futuro, como fez aí o sistema religioso. Então é isso que nós não queremos. Então se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente à vontade. Se você quiser, você compartilha, se você amar. E se você quiser, você toca o sininho aí que o YouTube vai te avisar quando a Graça Pura estiver no ar. Bom, meus irmãos, vocês sabem que nós temos o nosso livro. Deixa eu falar um pouquinho sobre o nosso livro. Está disponível para todos, tá? Que queiram aí entender um pouquinho mais sobre como foi, vamos dizer assim, inventada essa doutrina do inferno, tá? O inferno bíblico, ela quer dizer sepultura. E isso chegou aos dias de hoje, né, como algo que serão jogadas pessoas que não tiverem na presença de Deus. E quem não está na presença de Deus hoje não está dentro da igreja. Ou seja, somente dentro da igreja há salvação. E isso é uma inverdade terrível. E isso que amarrou o mundo. Então, se você adquirir esse livro, você vai ver. E esse laço, que eu considero um laço doutrinal da tua vida, vai cair por terra. Como tem acontecido com muitos irmãos. Não é verdade, irmãos aí que estão no chat assistindo? Pode, escreve aí. Eu fui liberta, né, do inferno religioso. Eu também fui liberto. Escreve aí, só para aqueles que estão vendo a gente, né?
poder entender quantas pessoas hoje estão livres desse sistema. Então, muitas dessas pessoas que estão aí, elas adquiriram o livro e pensaram de forma diferente. E tem um segredo nesse livro muito grande, que ele vai te abrir a mente em relação ao inferno. Mas vai fazer você também ficar com a pulguinha atrás da orelha mediante as outras doutrinas do sistema. Isso que é mais interessante. Né? Muitas pessoas que adquiriram esse livro já chegou para mim e falou, André, em relação ao inferno, 100%. Agora eu estou com dúvida em relação ao pecado. Se o inferno foi assim, pecado também foi. Se o inferno foi assim, a palavra diabo também foi manipulada. Aí você vai entendendo o que você está metido, tá bom? E tem as nossas apostilas, tá? Hoje nós temos aí 13 apostilas. Inclusive a mensagem de hoje está na apostila 12. A apostila 12, querido, está fenomenal. Sinceramente. Não é porque eu trabalhei nela para efetuar, não, mas está maravilhosa. Vocês vão começar a entender coisas novas. Né? Vocês vão entender que a aparição de Cristo foi real. Eu vou mostrar isso nas mensagens posteriores aí que nós vamos fazer. Mas para quem adquiriu já a mensagem, já vai ter lá na mão, tudo bonitinho. Tá bom? Vocês vão entender no final dessa mensagem aqui, tá legal? Então adquira as nossas apostilas, estão aí feitas para vocês, tá bom? E se você quiser, tá, pessoal, isso aí, você é livre, anote os versículos e estude, né? Porque nada melhor do que isso aí para a gente fazer. E claro, as apostilas, é o que eu sempre falo, a intenção é deixar um legado para a próxima geração. Estamos então entendidos? Vamos então à cereja do bolo? Vamos nessa? É por isso que eu falo, meu irmão. Vem pra cá, vem pra graça, que eu te explico. Meus amados irmãos, minha família da fé, glória a Deus pela vida de vocês. Vamos começar então essa mensagem trazendo à tona um assunto bastante importante, que é a cultura judaica em relação à expressão vir nas nuvens. Isso por quê? Porque dentro do sistema religioso, dentro do cristianismo tradicional, foi nos ensinado que esse vir nas nuvens que Jesus falou ali era para dali daquele ponto entender que a vinda dele seria literalmente vir nas nuvens, né? Por isso que muitas das vezes quando dentro dessas igrejas, chamadas igrejas, eles olham para o alto e falam, Jesus virá nas nuvens, só que isso aí, abençoado, não pertence ao contexto bíblico, isso pertence ao contexto cristão, tá? Submetido à tradição humana. E isso é que eu vou te mostrar agora. Vamos ver então um versículo bastante interessante, que é a primeira vez que aparece na Bíblia essa expressão de vir nas nuvens, né? Aparece essa, vamos chamar de cultura. Ela está registrada em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz o texto. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Vejam, diz o texto, o Espírito de Deus pairava, né, ou movia-se sobre as águas. Então, quero que vocês se atentem bastante a isso. Então, essa, irmãos, é a primeira ocorrência, tá, registrada na Bíblia, em que o Espírito de Deus, ou seja, o próprio Deus, veio nas nuvens. Então, essa é a primeira vez. Vocês estão conseguindo perceber isto? Vocês estão conseguindo vislumbrar? Bom, para quem não conseguiu ainda perceber isso, vamos pedir ajuda ao Salmo número 104, que vai nos dar uma ajudada aí nesse negócio, tá? Vamos lá. Salmo 104, do versículo 1 ao versículo 3, diz o texto. Bendiga ao Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Envolto de luz como numa veste, ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Irmãos, depois vocês leiam todo esse salmo, que é maravilhoso, tá? Mas o fato aqui é que está fazendo uma clara alusão de como se Deus se move. Claro que isso é num contexto figurado, né, abençoado? Isso é uma figura de linguagem. É o homem expressando a grandeza de Deus. E diz que ele se move o quê? Nas nuvens. Então atenção no que eu vou falar, que vir nas nuvens é uma parte isolada do Novo Testamento, é algo muito pernicioso, né? Pensar que Jesus ali estava inventando algo para expressar a sua vinda
é o erro doutrinal que precisa ser revisto, não é verdade? Então Deus, antes de criar as formalidades do mundo, né, quando começou a separar dia da noite, montanhas, águas da terra seca, diz que ele saiu, se moveu do eterno em direção ao quê? À criação desse mundo. E ele veio como? Nas nuvens. Não é isso que quer dizer Gênesis? Aí está aparecendo para vocês, eu até destaquei em letras maiúsculas. Agora vocês conseguem perceber a vinda do Senhor nas nuvens para fazer este mundo? Atenção, se o veículo de Deus dentro desse simbolismo são as nuvens, aqui não podemos ter outra interpretação. E essa aparição aí, ela ecoa na parúzia de Cristo. Quando Jesus também veio nas nuvens, na criação de quê? De um novos céus e nova terra. Não foi isso que ele veio fazer? Novos céus e nova terra, a nova Jerusalém? E como ele veio? Ele veio como um juiz e também como o Espírito sobre as nuvens para criar o quê? Um novo mundo. Como aqui na segunda carta de Pedro. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz o texto: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, vejam: e vi um novo céu e uma nova terra. Aqui já estava acontecendo. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Se lá em Gênesis, atenção, se lá em Gênesis foi feito um mundo, né, que Deus caminhou sobre as nuvens no veículo dele, Jesus também da mesma maneira. Esse é um enredo bíblico e não um enredo da tradição cristã, que diz que vir nas nuvens é algo literal e visível. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 30, nós encontramos também essa referência. Vejam: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, meus queridos, as nuvens sobre as quais o Espírito de Deus cavalga lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, são formadas pela separação das águas acima das águas abaixo. Agora vamos ler em Gênesis capítulo 1, versículo 6 a 8. Diz o texto: e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e à manhã o dia segundo, né? Então, meus queridos, a cobertura de nuvens resultante, formada pela separação ou evaporação das águas, tornam-se nuvens que servem como carruagem de Deus. Agora, este motivo não é exclusivo do Gênesis, tá? É encontrada em vários lugares do Antigo Testamento. Por isso, irmãos, que quanto mais eu estudo e me aprofundo no preterismo completo, mais eu fico apaixonado. Por quê? Porque as interpretações são totalmente suaves, né? E o contorno dela é totalmente dentro do contexto bíblico. Ou seja, a vinda nas nuvens é algo bastante claro dentro do contexto bíblico. Nós encontramos em várias partes do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Durante a segunda vinda de Jesus, né, esperava-se também que Cristo viesse nas nuvens do céu. Em Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus pairava sobre as águas durante a criação do céu e da terra. Ou seja, houve um tempo, você vê que foi em 7 dias, né, que houve a construção do mundo como nós conhecemos. Da mesma forma, atenção no que eu vou falar, a segunda vinda de Jesus marca também a criação de um novo céu e nova terra, como nós falamos, né, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que está aparecendo para vocês aí. Portanto, meus irmãos, quando Jesus veio nas nuvens do céu durante a sua parúzia, esse ato refletiu em Gênesis capítulo 1,
quando o Espírito de Deus veio nas nuvens durante o ato da criação. Olha que maravilha, né? Então, a segunda vinda, que marcou a criação de um novo céu e nova terra, também deveria ser uma vinda com uma presença prolongada e não um breve evento único. Por que eu estou falando isso? Porque sempre quando nós nos referimos à parúzia de Cristo, nós sempre falamos que o ato fundamental, né, o que foi visível naqueles dias, né, foi no ano 70, justamente quando o templo veio abaixo e a cidade de Jerusalém. Sim, eu corroboro com isso. Só que nós temos que entender que parúzia, e nós vamos daqui a pouco falar sobre isto, a parúzia ela requer tempo. Tá? Ou seja, nós vamos provar por A mais B que houve algumas parúzias ali entre o ano 60 e o ano 80. Tá bom? Vou falar um pouquinho sobre isso. Por isso, irmãos, que eu estou, né, desenvolvendo alguns estudos para mostrar a vocês, né, sobre a parúzia, que pode ser mostrada de forma literal. Eu vou mostrar que a parúzia não foi somente o templo, não. Tivemos outras evidências da vinda de Cristo de forma literal. Eu vou mostrar isso aí. E não foi somente um evento único. Atenção. Ele reverberou antes do ano 70 e depois do ano 70. Então aguardem, tá bom, abençoado? Mas quem adquiriu a apostila 12 já está levando esse material rico aí, né? Já vai sair na frente aí com esse entendimento. É tremendo, meus queridos. Eu estou aqui impactado e ao mesmo tempo apaixonado por isso. Agora, para que tudo isso seja percebido para vocês de forma clara e concreta, vamos buscar as teofanias, tá? Vocês sabem o que é uma teofanias? Olha, uma teofania é uma manifestação visível de Deus. O termo vem do grego e significa aparição de uma divindade. Teofanias são muito comuns em religiões, incluindo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá bom? Eles advêm, eles falam, né? A Igreja Católica, por exemplo, alguns santos foram feitos ungidos a santos, né? Se eu posso assim falar, posso ser ignorante aqui porque eu não conheço bem, né? Quando as pessoas foram levadas a santos, foi através de teofanias, né? Como foi o caso daquelas menininhas lá de Portugal, né, se não me engano, da Nossa Senhora de Fátima, não é isso? Então, queridos, a Bíblia ela está cheia de teofanias, tá? Uma das mais conhecidas é a teofania do Monte Sinai. Foi quando Deus entregou, né, a lei, né, a Moisés ali no monte, tá? Então, essa é uma teofania. Então, teofanias são uma maneira de Deus se comunicar com os seres humanos e dar-lhes o quê? Um vislumbre de sua glória. Elas são também um lembrete de que Deus está presente no mundo e está sempre conosco. Essas manifestações, elas são consideradas eventos sobrenaturais, tá bom, queridos? Em que o divino se revela, de alguma forma, para comunicar uma mensagem, propósito ou ensinamento aos seres humanos. Então, eu dei uma passada para vocês no que é teofania. Agora vamos falar sobre as teofanias de Cristo, as aparições. E Jesus, sendo também divino, claro, apareceu por diversas vezes no Antigo Testamento. Jesus apareceu no Antigo Testamento. Ao todo, querido, foram 10 vezes, tá bom? Vamos ver algumas, tá legal? Não vou ver tudo que não vai dar tempo. Vamos começar por Gênesis capítulo 16, versículo 7, diz o texto. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Queridos, vocês conhecem o contexto dessa história. Aqui, Sara, esposa de Abraão, consente com que Agar, a sua serva, né, a serviçal, a empregada, de terem um filho, porque Deus tinha prometido um filho a Abraão. E Sara, se vendo velha, né, viu ali que as condições dela, talvez naturalmente falando, não pudesse ter filhos, tá bom? Então, o que acontece? Ela cede para que Abraão, né, faça um filho em Agar. E Agar fica grávida, normalmente, naturalmente. E Sara fica com muitos ciúmes e começa a tratar mal Agar. Esta não aguenta, Agar não aguenta e resolve fugir. Mas o anjo aparece a ela. E esse anjo, daí do texto, esse anjo é o Senhor Jesus. Primeiro apareceu para dizer a ela que estava com ela e seu filho, para proteger o seu filho. Irmãos, e segundo, simbologicamente falando,
O que representa Ismael, que foi o filho que a H gerou? O que representa Israel? Os gentios. E quem foi a porta para a entrada dos gentios nas promessas? Jesus, não é verdade? Vocês entenderam aí, queridos, como uma visão preterista ela é uma maravilha? Não é verdade? Vamos a mais uma teofania de Cristo? Então estamos aí, entendidos? Nessa visão de Gênesis, tá? 16:7, o anjo é Jesus. Vamos a mais um anjo aí, que também é uma teofania de Cristo. Juízes capítulo 6, versículo 11. Diz o texto: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Meus queridos, vocês conhecem a história de Gideão, né? Gideão aqui estava trabalhando na roça, enquanto os medianitas atacaram Israel. E nisto a vida de Gideão foi poupada, porque Gideão mais tarde foi o que Deus levantou para pôr fim aos medianitas, né? E quem é esse anjo aí do texto? Jesus. Vocês sabem por quê? Porque da mesma maneira que Gideão foi o libertador de Israel da opressão dos midianitas, Jesus seria o libertador do seu povo, daqueles que se arrependessem. Estamos entendidos? Vamos a mais uma? Só mais uma só? Está lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Diz o texto: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia de Miqueias foi escrita cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Então ela diz que o Messias, e quem anunciou isso aí foi o anjo, tá bom, queridos? Ela diz que o Messias viria de Belém, uma pequena cidade na Judéia. E Jesus nasceu em Belém, como todos vocês sabem, né? Ele cumpriu todas as profecias ele cumpriu todas as profecias sobre o Messias, tá bom? Bom, abençoado, eu tenho mais uma vez, vou falar para vocês, eu tenho aqui mais 7 passagens que falam sobre essa teofania, tá bom? Mas não vou falar de todas para não ficar muito longe, tá? Muito longa essa mensagem. Está lá na apostila número 12, vai lá e veja e confira. Então, as aparições de Cristo antes de seu nascimento humano, atenção, prova que Jesus é divino e mostra que ele já veio em outras ocasiões no Antigo Testamento. Jesus era uma figura presente no Antigo Testamento. Olha só que incrível, né? Irmãos, e claro que houve outras vindas de Jesus, né? Após mesmo a sua vinda como homem. Aí eu estou falando da teofania de Jesus no Novo Testamento. Houve várias, como por exemplo está aparecendo para vocês aí essas referências. Vamos ler Atos 7, 55 e 56. Diz o texto: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, aí estava falando da morte de Estevão, tá? Viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Meus queridos, agora será que ao olharmos as teofanias que encontramos na Bíblia, é possível também Jesus aparecer mais de uma vez durante a parúzia? Será? Isso parece especialmente provável, não é verdade? Considerando o fato de que a Bíblia costuma usar a palavra parúzia para mencionar a segunda vinda. E é isso que vamos mostrar agora, tá? Nós vamos mostrar nos próximos vídeos aqui do canal. Nós vamos falar desses eventos, né, registrados na história, que podemos ver essa reverberação na parúzia. Eu vou mostrar que a parúzia aconteceu outras vezes, tá legal? Esse é o nosso desafio. É como dizer que Cristo fez outras aparições depois de morto e depois de assunto aos céus. Naquele contexto, tá, do ano 70, ou seja, antes e depois. Por isso que eu quero convidar vocês para não perder as próximas mensagens deste canal, tá bom? E vamos também trazer aí o estudo, conforme eu falei um tempo atrás, sobre o livro de Daniel. Também está ficando muito jóia, está ficando muito profundo esse estudo, tá? E eu tô me apaixonando demais, sabe, abençoado? Me dá vontade de parar. Às vezes eu tô cansado, caindo ali, mas quero prosseguir porque realmente é uma benção. Bom, então agora para terminar essa pequena mensagem de hoje,
que a ideia aqui é abrirmos um diálogo, tá, abençoado, sobre as várias vindas de Jesus, as possibilidades disto, tá? As várias parúzias, que será um assunto futuro aqui. Então, é para isso, tá? Então, nós temos que definir bem uma palavrinha, que é parúzia, tá? A princípio, a definição a essa palavra, que é uma palavra grega, ela está aí aparecendo para vocês, ó. É uma palavra grega que significa presença ou vinda. Atenção, a sua definição e uso é para denotar a chegada de um general conquistador, imperador ou oficial de alto escalão a uma cidade para uma estadia prolongada. Muitas vezes por vários meses ou anos antes de retornar à capital, à sede de seu trono. Meus queridos, veja aqui. Os copistas que fizeram as cópias dos trechos da Bíblia, né, eles incluíram essa palavra parúzia para se referir à vinda de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma outra palavra em grego que ela quer dizer vinda. Está aí aparecendo para vocês, que é éromos. Essa palavra éramos é um substantivo que significa ato de vir ou chegada. Ou seja, os copistas poderiam usar essa palavra. Eu não estou falando nem que foram os discípulos que falaram e o próprio Senhor, porque eu creio que foi ele mesmo que falou. E os copistas foram autênticos. Eles poderiam trocar. Por quê? A ideia da parúzia, irmão, atenção no que eu vou falar, é justamente para dar essa abertura, tá, para esse estudo que eu quero fazer com vocês, de mostrar que a parúzia de Cristo não foi somente quando o templo e a cidade de Jerusalém foi destruída. Ela aconteceu em vários momentos, e é isso que nós vamos falar nessas próximas mensagens. Então, eu vou mostrar, atenção, a aparição de Cristo, a aparição, literalmente, a vinda, no ano 66, no ano 68, no ano 70 e no ano 78. Eu não estou bem certo se é 78 ou 79, tá? Eu acho que é 78. Tá? Então, a palavra parúzia conota uma vinda, uma presença e uma permanência prolongada, muitas vezes seguida por uma partida subsequente. Quando as pessoas pensam na segunda vinda ou a parúzia, muitas vezes elas imaginam uma única e breve aparição de Cristo nas nuvens, como nós estamos sempre falando aqui nesse canal, tá? No entanto, esse termo geralmente conota uma vinda e uma permanência ou presença prolongada, como está implícito no modo de como a parúzia é usada aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Olha aí. Diz o texto: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, essa presença aí é parúzia, tá? Mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, Paulo usou a palavra parúzia para relatar que ele estava falando aqui para o povo, que o povo que sempre obedeceu ele. Então, quando ele estava presente e agora na ausência dele. Ou seja, Paulo não parecia só um momento e sumia. Não, Paulo ficava com os irmãos. Então, assim, esse termo conota uma permanência próxima e prolongada, semelhante à presença prolongada de Deus ao longo do ato da criação apresentado aqui em Gênesis capítulo 1. Quando eu falei que Deus ele foi 7 dias no qual ele fez o mundo. 6 dias ele fez e no 7º ele descansou. Então não foi uma aparição que veio e foi embora, não. Ele ficou. E segundo alguns estudos, essa passagem de 6 dias ela é de forma não literal, tá? Não são 7 dias seguidos. Isso aí é uma forma de entender, uma figura de linguagem. Foram muito mais tempo. Tá bom, irmãos? Então a presença de Deus fazendo o mundo acontecer foi uma espécie de parúzia. Como também Cristo veio no ano 70. Só que quando ele veio no ano 70, reverberou tanto para trás, alguns anos antes, como para frente, alguns anos depois. Estamos entendidos?
Então estamos chegando aí ao fim de mais uma mensagem preciosa da escatologia consumada. E o que vimos? À medida que nós mergulhamos nas passagens bíblicas e nas teofanias, torna-se o quê? Evidente que a cultura de vir nas nuvens é uma parte essencial da mensagem divina e não uma palavra, né, que foi dita de Jesus para frente, se referindo a algo literal de Jesus vir nas nuvens. Desde a criação do mundo, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, até a profecia da nova terra e do novo céu, a conexão entre Deus e as nuvens é inegável. Considerando a importância dessas teofanias, é válido refletir sobre o que? A pluralidade da parúzia e suas manifestações ao longo do tempo. As aparições de Cristo antes e depois de seu nascimento humano, assim como durante a destruição de Jerusalém em 70, são exemplos que nos mostram que a presença de Jesus é um tema constante e multifacetado na Bíblia. Está entendendo? E compreender a riqueza da palavra parúzia e suas nuances nos permite o quê? Apreciar as riquezas dos eventos bíblicos e suas significativas implicações teológicas. Portanto, é por meio de uma análise atenta das teofanias e da cultura de vir nas nuvens que encontramos uma mensagem espiritualmente profunda e universalmente relevante para os dias atuais. E lembrando mais uma vez a vocês, meus irmãos, que esse e outros assuntos, esses temas intrigantes, né, estão em nossas apostilas, tá bom? Então, queridos, mais uma vez, obrigado a todos vocês pela sua companhia, obrigado por ficar até o fim desse estudo. Se você não entendeu, você reveja de novo, anotando os versículos, né? E se você quiser algo mais, vamos dizer assim, mais aprofundado, adquira as nossas apostilas feito com muito carinho para todos vocês. Tá bom, irmãos? Então eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia, graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.